Agora sim eu começo esta live e ela é, como eu anunciei, absolutamente independente da primeira. Na primeira live eu conversei com vocês sobre a minha trajetória, por que eu resolvi fazer direito, qual era o meu objetivo inicial, por que esse objetivo mudou, quais as circunstâncias que surgiram, quando eu resolvi estudar para concurso, quais as minhas dificuldades que vocês não têm, e quais as facilidades que eu tinha, facilidades que já não existem mais. Na live passada eu comparei o momento do concurseiro lá, de 1998, com o momento do concurseiro agora, 2020. Lá eu tinha inúmeras dificuldades que vocês já não têm. E eu tinha várias facilidades que vocês já não encontram. Então, são momentos absolutamente distintos, ambos momentos desafiadores. E aí, durante a live, eu não posso passar de um certo tempo, senão o Instagram não grava, eu percebi que eu não ia ter como aprofundar método que eu utilizei para estudar para concurso, para o concurso do MP de São Paulo. Então eu falei, eu vou gravar outra live para trabalhar somente método de estudo. É a live de hoje. Mas eu já estou vendo várias dicas de vocês. Vocês estão fazendo alguns pedidos de lives muito interessantes. Por exemplo, um aluno colocou no meu Instagram, professor, dá para o senhor falar como foi o começo da carreira no MP, depois que passou no MP? Interessante. Então eu acho legal uma live falando dos primeiros anos meus no Ministério Público de São Paulo. Vou fazer essa live também, fiquem tranquilos. Outro aluno falou o seguinte, dá para o senhor fazer uma live sobre o dia da prova do MP? Como foi a primeira fase, como foi a segunda fase, como foi a fase oral? Legal, mais uma live. Então nós vamos estabelecer algumas lives aqui, extrajurídicas, somando todas as lives, temos aí uma sequência de depoimentos importantes que devem muitas vezes coincidir com o que você está vivendo. Bom, eu quero falar para qualquer estudante, mas principalmente para quem está pensando ou já está se preparando para prestar concurso público. Repito, a live não é só para você concurseiro, é para qualquer estudante, é para quem quer prestar a prova da OAB e seguir uma carreira promissora na advocacia, uma profissão belíssima, mas principalmente para você, concurseiro. A partir do momento que você decidiu que quer prestar concurso, e isso eu decidi no segundo ano da faculdade, não que eu tenha começado a preparação no segundo ano, foi no segundo ano que eu decidi que eu ia prestar concurso para o MP de São Paulo, então foi no segundo ano. A minha preparação começou efetivamente no quinto ou no primeiro ano pós-formado. Então não tem essa. Rogério, você começou se preparando muito antes? Não. Eu acabei me juntando com a turma do deixa pra depois. Fica mais difícil? Fica. Paciência. Agora você decidiu, eu quero prestar concurso público. Então saiba que você está entrando numa batalha. E ninguém entra numa batalha sem se conhecer. Ninguém entra numa batalha sem conhecer suas armas, seus pontos positivos, seus pontos negativos, o seu adversário, os pontos positivos dele e os pontos negativos dele. Ninguém entra para uma batalha sem saber. Eu falo batalha, mas vocês podem aqui ajustar a qualquer espaço da vida. Coloque num jogo de futebol, coloque numa partida de futebol. Um time vai entrar em campo sem se conhecer, sem saber onde cada um vai jogar, sem saber quem é aquele que vai decidir a partida, quem é que vai ficar atrás se eventualmente eu tiver que avançar. Alguém vai participar de uma partida de futebol sem conhecer o adversário? Sem saber quem é o bambambam do adversário? Sem saber se o goleiro aceita a bola de longe ou não aceita a bola de longe? Aliás, alguém vai participar de algum campeonato sem conhecer suas regras?
Então você resolveu prestar concurso público. Você tem que conhecer tudo isso. Você tem que se conhecer. Tem que saber os seus pontos fortes, seus pontos fracos. Tem que conhecer o certame que você mira. Eu quero prestar o concurso, por exemplo, no meu caso, MP de São Paulo. Então eu fui no concurso do MP de São Paulo e eu vi o estilo de prova. Eu conheci as provas anteriores. Eu averiguei quantas vagas costumam ser colocadas no edital. Eu estudei também a concorrência. Qual é mais ou menos a concorrência por vaga? Quantas fases tem esse concurso? Qual é o peso da primeira fase? E da segunda fase? Tem prova prática? Tem fase oral? Como é a fase oral? Não adianta, você quer estudar para concurso público, você tem que conhecer absolutamente isso. Você já fez essa tarefa de casa? Porque se você não faz essa tarefa de casa, se você não direciona seu estudo, se você não direciona esse momento da sua vida que você decidiu viver, se você não direciona, você vai ficar igual barata tonta. Igual barata tonta, dando tiro para tudo quanto é lado e pior, errando todas as miras, inclusive as mais fáceis. Então faça essa tarefa de casa. Conheça você, os seus instrumentos, o seu adversário e a regra do jogo. Conheça isso. A direção é muito importante. Em concurso público, guardem isso, ó. A direção é mais importante do que a velocidade. A velocidade pode fazer do concurseiro uma vaca louca. Mas, ó, vaca louca não chega a lugar nenhum. A direção pode te tornar um estrategista. Fique atento. E aqui, eu tenho certeza que você conhece pessoas com ótimas arrancadas, né? Nossa, fulano começou a estudar para concurso, que arrancada! Mas logo desiste. Por que desiste? Porque não tem direção. Não tem direção. Você tem que ter iniciativa e acabativa. Você não pode ser cavalo paraguaio, só tem arrancada. Você tem que ter arrancada e não desistir. E com direção, mirar seu alvo. Pronto. Concurso público, eu falei que você tem que conhecer o concurso. Você tem que saber estudar. Porque só quando você sabe estudar, você acaba angariando conhecimento. E só sabendo estudar, você angaria conhecimento, é que daí você está pronto para fazer a prova. E tem que saber fazer a prova. Por isso, merecemos sim uma live só falando de prova de concurso. Como se faz uma prova objetiva com 100 questões? Comece pelas questões mais fáceis, pelas mais difíceis, leia primeiro toda a prova. E numa prova escrita, devo fazer rascunho, uso rascunho de que forma? E numa prova oral, devo tentar responder tudo? Como que eu respondo pergunta que eu sei muito, que eu sei pouco, que eu nada sei? Então nós vamos ter uma live só sobre prova. Eu falei que concurso público você tem que saber estudar para angariar conhecimento e aí sim fazer sua prova sabendo fazer a prova. Sabendo fazer uma primeira fase, sabendo fazer uma segunda fase, sabendo participar de uma prova oral. E nesse momento é que ganha espaço o tal do método de estudo. É aqui que ganha total significado, é aqui que faz todo sentido método de estudo. Tem que ter método de estudo? Sim. Quem tem método de estudo tem direção. Olha como uma coisa casa com a outra. Quem tem método de estudo tem direção. E você não pode, acredite no que eu vou falar, ó. Você não pode, neste momento, ficar se comparando. Concurso público não é para você ficar se comparando com o concorrente. Aliás, eu nem acho que existem concorrentes, porque normalmente passam menos candidatos do que vagas disponíveis. Bom, mas não é o momento para você ficar se comparando. Rogério, por que eu não devo me comparar? Porque as pessoas são absolutamente diferentes. Você não tem como se comparar com o seu vizinho, porque vocês são absolutamente diferentes. Rogério, mas
fulano está estudando para concurso como eu, se formou comigo, inclusive nós estudamos juntos, não tem problema, vocês são diferentes. Não tem como ficar comparando. Jamais você pode imaginar que aquela pessoa que está estudando muito, aquela pessoa que está estudando mais que você, é um obcecado e é quem vai se dar bem. Você também não pode ficar pensando que aquele que está estudando menos que você, menos horas que você, é um relaxado e não vai ter sucesso. Pessoal, isso é absolutamente errado. Por quê? Porque cada um tem que encontrar o seu limite. De repente, o limite diário de estudo dele é maior que o meu. O meu limite diário de estudo é maior do que um outro colega. Não tem problema. Respeite o seu limite. Encontre e respeite o seu limite. Quando eu estudava para concurso, quando eu tentava desrespeitar o meu limite, eu complicava, comprometia o meu estudo no dia seguinte ou nos 2 dias seguintes. Eu encontrei o meu limite quando eu estudava para concurso. Eu falei isso para vocês na live passada. Eu estudava 8 horas por dia, pronto. Não chegava a 8 horas por dia. Eu não chegava a 8 horas por dia. Não chegava. Eu começava sempre estudando um pouquinho mais tarde do que deveria, acabava um pouco mais cedo. A geladeira era uma tentação, não é verdade? Eu estudava para concurso na época da Copa de 1998. Coreia e Iraque, para mim era um jogão, eu preferia assistir do que ficar estudando direito empresarial, não é verdade? Mas eu encontrei meu limite. Não que eu comecei estudando 8 horas, não. Eu comecei estudando 2, aí eu progredi para 4, depois eu vi que 8 horas era o meu limite, mas não rendia coisa alguma, menos ficava sempre uma sensação de que eu podia ter estudado um pouco além do que eu estudei. Então, olha, o meu limite, 8 horas, eu encontrei esse limite. É o limite ideal? Não tem nada de ideal. É o meu limite. Eu não sou igual a você. De repente, o seu limite, 6 horas. Porque se você extrapola o seu limite, acredita no que eu estou te falando. Certamente você já passou por isso. Se você extrapola o seu limite, a partir do momento que você extrapola, aquilo é água caindo do copo. Não adianta nada. Não adianta nada. Só serve para causar transtorno. Isso te traz transtorno físico, transtorno mental. Respeita o seu limite. Não respeitou o limite, você está ali, ó, chovendo no molhado. Não está adiantando nada, você não está mais absorvendo. Você está cumprindo tabela. Sabe time de futebol que cumpre tabela e sabe que não vai ser campeão? Extrapolou o limite, é isso. Conheça o seu limite e respeite o seu limite. Tá ok? Entender o seu limite é muito importante. Bom, qual método, então, Rogério, você vai sugerir para nós nesta live? Eu não vou sugerir método nenhum. Eu falei para vocês nas postagens que eu vou contar o método que eu usei. Se você quer usar, ótimo. Se você não quiser usar porque acha que o seu método é melhor, perfeito. Você conhece o seu limite e conhece o seu método, porque o método, ele não existe para ser seguido. O método que eu vou passar, ele existe para você compreender e ver se para você vai dar certo. E de repente, o método que eu vou passar, você pode inclusive aprimorá-lo. Você vai aprimorando. Olha que interessante. Vejam. O método que eu utilizei, depois que eu explicá-lo, eu vou adaptá-lo. Depois que eu explicar o método, eu vou adaptá-lo. Para quem tem mais tempo para estudar, porque o edital ainda está longe ou o concurseiro não tem os 3 anos para prestar concursos que exigem a quarentena de início. Vou explicar esse método e como aplicá-lo para quem está com um concurso público, quase tendo edital na praça, e vou explicar esse método, como aplicá-lo para quem o edital já está anunciado, ok? Então, entendam o primeiro método, depois eu vou explicar as 3 situações que você pode utilizá-lo e como aplicá-lo. Eu falei para vocês que o método, não importa qual você vai escolher, o método ele tem que ser o mais eficaz para você angariar conhecimento. O método que eu utilizei, e olha,
Eu não comecei por esse, viu? De repente você começa por um método, vê que não está se adaptando, vai por outro, vê que não está dando certo. Aí o terceiro... Eu comecei, sabe por qual método? Fazendo resumos. Eu não gostei. Primeiro que eu não confiava nos meus resumos. Depois que minha letra ficava terrível. Uma letra cansada. Até porque eu estava cansado, o próprio resumo era um resumo cansado. Não gostei de resumo. Depois eu comecei lendo grifando. Mas você tem que ter uma sinceridade nesse grifando, porque se você não tem uma sinceridade nesse grifando e você vai grifar tudo que está na sua frente e parece importante, eu estava quase que usando não aquelas canetas marca-texto, mas guache, sabe? Pintar a página inteira. Eu não conseguia grifar, para mim era muito difícil deixar um termo ou outro de fora, eu não gostava muito, não me dei bem. Eu até trabalhei com esse método de grifar, mas somado com o que eu vou falar para vocês agora. Então o método que eu utilizei acabou sendo o terceiro na linha de métodos que eu fui escolhendo para angariar conhecimento. Eu tenho que estudar para angariar e sedimentar o conhecimento. Eu tenho que estudar não só para entender o que eu estou estudando, mas para ficar aqui e não ir embora. E você deve sofrer com isso, porque eu também sofria. Você estuda, e depois você vai olhar a matéria e não lembra de nada. Você fala, poxa, não é para mim. Isso acontecia comigo também. Faz parte do processo. Faz parte do processo, fica tranquilo. A insegurança faz parte do processo. Pensamento negativo faz parte do processo. Vontade de desistir faz parte do processo. Agora, é de suma importância para você continuar nesse processo, não dá bola para pensamentos negativos. Os positivos têm que aniquilar o pensamento negativo. Você tem que... A vontade de desistir tem que ser logo sufocada pela vontade de vencer. Então, tudo isso faz parte do processo. Mas você ser mais forte que isso é imprescindível. Então vamos lá. O que eu fazia? Para 6 principais matérias, e aí vocês têm que selecionar 6 principais matérias de acordo com o seu certame. No meu certame, concurso público para o MP de São Paulo, as 6 principais matérias são penal, processo penal, civil, processo civil, difusos e coletivos e constitucional. Não adianta, são as 6 principais matérias. Correspondem a 75, 80% da primeira fase. Correspondem a 80, 85% da segunda fase. 80% da fase oral. Então, essas 6 principais matérias que fazem a diferença, essas 6 principais aprovam e reprovam. O que eu fiz com essas 6 principais matérias? Falei, eu tenho que conhecê-las como ninguém. Então vamos imaginar que eu estou estudando penal. E eu vou pegar um livro aqui para demonstrar como eu fazia. Então eu estou estudando penal. Eu abro numa página qualquer que estou estudando aqui, ó, princípios. Estou estudando princípios. Tá aqui. Estou estudando. O que eu faço? Eu tenho que estudar princípios. E esta página aqui, eu estou estudando eficácia da lei penal no espaço. Essa página aqui, eu tenho que transformá-la em 2, 3 perguntas. Então eu leio, depois que eu leio, eu só passo para a página seguinte, porque tem diferença entre estudar uma página e ler uma página. Você pode ler, passar para a página seguinte, sem compromisso de apreender o que estava na página anterior. Não era isso que eu fazia, eu não limitava a uma simples leitura. Mais do que ler, eu tinha que apreender o que estava lá. Então, eu li esta página e eu só passava para a página seguinte depois de transformar a página que eu tinha lido em 2, 3 perguntas. 2, 3 perguntas. E eu transformava essas 2, 3 perguntas e eu anotava as perguntas aqui, ó. Então, de repente, esses parágrafos aqui viravam uma pergunta, esses 2 parágrafos viravam outra pergunta, e o finalzinho virava ainda uma terceira pergunta. Eu colocava aqui
somente pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Só isso que eu... Pergunta 1, pergunta 2 e pergunta 3. E eu tinha um caderno, perguntas de penal. E lá eu escrevia, da página 150, a pergunta 1, eu redigia a pergunta 1, eu redigia a pergunta 2 e redigia a pergunta 3. Então eu resumi esta página em 3 perguntas. Aqui eu falava que virou pergunta 1, aqui eu falava que virou pergunta 2, aqui eu falava que virou pergunta 3. Eu resumi esta página em 3 perguntas. 2, 3 perguntas, depende do conteúdo. 2, 3 perguntas. E aqui eu só apontava quantas perguntas, aqui eu só indicava quantas perguntas tinha nesta página, mas eu redigia a pergunta sem a resposta, porque a resposta está aqui, ó. A resposta está aqui. Eu redigi a pergunta num caderno. Perguntas de penal. Perguntas de penal. E eu fiz isso com todos os capítulos do direito penal, do direito processual penal, do direito civil, do direito processual civil, do direito constitucional e difuso e coletivo. Todos os capítulos do edital, cobrados do edital civil, por exemplo, não cobrava vários capítulos, então eu não fazia. Mas os capítulos cobravam, todas essas matérias eu tinha o caderno de perguntas. Não perguntas e resposta. Repito, só perguntas. Página 1, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Página 2, pergunta 1, pergunta 2. Página 4, pergunta 1, pergunta 2, pergunta 3. Assim ia. Rogério, isso era importante? Importante. Porque antes de você estudar a matéria do dia, eu sempre gostava de rever a matéria do dia anterior. Da matéria. Por exemplo, eu estudava penal hoje. Quando eu ia estudar penal outra vez, eu gostava de rever o que eu tinha estudado de penal. E como é que eu fazia essa revisão? Lendo as perguntas que eu criei no estudo anterior, do dia anterior. Eu lia só as perguntas. E quando eu lia a pergunta, se eu sabia a resposta, eu não precisava nem abrir o livro, eu já ia para a pergunta seguinte. Somente se eu não lembrava da resposta, é que daí eu assinalava, falava, putz, eu não lembrei dessa resposta, eu ia na página, lia, pronto, refresquei minha memória. Se eventualmente alguma pergunta eu errasse pela segunda vez, aí eu tinha um caderno do erro. Eu tinha que anotar a pergunta e a resposta. Então eu tinha um caderno de perguntas de penal e um caderno de erros de penal. Um caderno de pergunta e um caderno de erros de penal. O caderno de erro era aquela pergunta que eu errava 2 vezes seguidas. Não entrava na cabeça. Aí eu anotava a pergunta e a resposta. E a resposta. Sabe por que esse método é importante? Porque você só vai conseguir transformar um parágrafo numa pergunta se você entendeu efetivamente esse parágrafo. Porque a pergunta não é uma pergunta besta não, viu? Você tem que saber fazer a pergunta que te obrigue a lembrar do parágrafo como um todo. Não é pergunta besta. O que é homicídio? Isso é ridículo. Não é esse tipo de... A pergunta, quanto mais ridícula, menos você entendeu a página. A pergunta, quanto mais elaborada, mais você entendeu. E é uma maneira diferente de você colocar o seu cérebro para raciocinar aquele conteúdo. Nós estamos acostumados a estudar só pensando em respostas, respostas, respostas. Esse método te obriga a pensar com cabeça de examinador. Depois de um certo tempo, que não demora muito, você vai começar a pensar com cabeça de examinador. Olha que pergunta boa! Se eu sou examinador, eu faria isso. Você vai... E sabe o que é legal? Depois que você fez isso, vai perceber que muitas das suas perguntas estão caindo em concurso público. Coincidem com perguntas de concurso que já caíram ou que vão cair. Pessoal, esse caderno do erro é muito importante. Eu falei para vocês que numa batalha você tem que saber o seu ponto fraco e esse caderno do erro está te mostrando o ponto fraco. Quando você acaba de construir um caderno de perguntas e respostas de penal, acabei meu estudo de penal. Se você falar, acabei meu estudo de penal, por exemplo, penal geral, você tem que ter um caderno de perguntas de penal geral e um caderno de erros de penal geral. Claro que o caderno de perguntas é bem mais volumoso em termos de conteúdo.
do que o caderno de erros. É bem menos volumoso. Você transformou um livro de penal num caderno de perguntas, um livro de penal num caderno de erros. Você nunca mais vai precisar perder tempo lendo esse livro de cabo a rabo. Nunca mais. Por quê? Porque você tem o caderno de perguntas. Se você leu a pergunta e você sabe de cabeça a resposta, por exemplo, página 5, 3 perguntas, eu sei as 3 respostas, eu não preciso ler a página 5, eu já vou para a página 6. Vocês não acreditam a rapidez da revisão. Agora, é claro, é um método que demora. Por isso, é um estudo muito bem feito. É aquela fundação do seu estudo que não vai permitir qualquer trinca na parede do seu conhecimento. Não vai permitir trinca. Você não vai ter trinca na parede. A fundação é tremenda. Mas é um estudo demorado. É um estudo demorado. Você tem que ter persistência. É um estudo demorado, mas é um estudo muito eficiente. Não esqueça que você vai transformar as 6 principais matérias do seu concurso, você vai transformar num caderno de perguntas e num caderno de erros. A tendência é o caderno de perguntas ser cada vez mais volumoso que o caderno de erro, porque o caderno de erro tem uma hora que você não precisa mais ficar lendo aquela pergunta e resposta, já entendeu, ali você não esquece mais. Você vai ter esse baita material das 6 principais matérias. E acredite em mim, tudo que você transformou em pergunta, fica muito mais fácil você lembrar da resposta. E ainda que você não lembre da resposta, tendo o caderno de erros, você rapidamente vai memorizar. E esse é o grande problema do concurso. O concurso demora para abrir e a tendência, com o volume de matéria, a tendência é a nossa cabeça ir cedendo espaço de um assunto para outro. Nós vamos esquecendo. Esse estudo não, ele sedimenta, ele finca, ele não deixa o seu cérebro tirar aquele assunto e substituir por outro. Ali o teu cérebro vira coração de mãe, tem sempre espaço para mais uma informação. Olha que interessante. Você vai fazer isso com as 6 principais matérias. Rogério, quando abrir o meu edital, quando abrir seu edital, você tem 6 belos cadernos de perguntas. Que é só ficar lendo as perguntas. Você já imaginou? Por exemplo, meu penal geral tem 700 e poucas páginas. Se você faz mais ou menos 3 perguntas por página, você vai fazer um caderno de perguntas com 2.000 perguntas. 2.000 perguntas. Você já imaginou isso? Você tem 2.000 perguntas. Qual é a chance do seu examinador perguntar exatamente o que está no seu caderno de pergunta? Enorme. Qual é a chance dele não perguntar o que está lá? Mínima, diria quase 0. Você juntando esse caderno de pergunta nas 6 principais matérias, a velocidade da sua revisão é incrível. É incrível. Esse método, insisto, repito, é muito importante. Foi importante para mim. Trouxe uma fundação muito boa para o meu estudo. Agora, se você não tem tanto tempo, se o seu edital está batendo na porta, o que eu faria? Eu não trabalharia esse método nessas 6 principais matérias. Eu trabalharia esse método na principal matéria do seu concurso e na matéria que você tem mais dificuldade. Então, vamos imaginar. Está chegando o concurso do MP. Meu Deus, qual é a matéria mais importante para o MP? Penal. Vou fazer esse método no penal. E qual é a matéria que eu mais tenho dificuldade? Ixi, eu tenho dificuldade em civil. Faz em civil. Faz esse método somente nessas 2 matérias. Somente nessas 2 matérias. Pronto. Acabou. Compreendeu? Joia. Pessoal, esse método ele vai sendo acoplado a outros. Por exemplo, eu gostava muito de trabalhar questões de concurso. Eu gostava muito de treinar, principalmente, provas objetivas. Eu não sei vocês, eu odeio prova objetiva. Eu acho prova objetiva a mais difícil de todas. Ela nivela por baixo.
ela quase que nivela eu que estudei muito com uma pessoa que não estudou quase nada, mas de repente, com uma ajudinha de uma alternativa ou outra, vai refrescando a memória dela, ela chuta certo. Poxa, como é que uma prova objetiva consegue diferenciar uma pessoa que acertou porque estudou de uma pessoa que acertou porque chutou certo? Então ela nivela por baixo, era a pior prova para mim. Eu gostava muito de prova escrita e prova oral. Ali sou eu. Ali diferenciamos o joio do trigo. Na segunda fase em diante não tem mais paraquedista. Então eu gostava de trabalhar muito perguntas de concurso anteriores. Eu acho um método interessantíssimo. Interessantíssimo. Aliás, no Lesen Cursos, que eu indiquei na outra live, vou indicar outra vez, www.lesen cursos.com.br. Eu trabalho exatamente isso com vocês, simulado. E tem um simulado que vai começar semana que vem, que é exatamente rodadas de simulados, legislação penal especial. Mais de 39 leis extravagantes em simulado. Eu estou falando isso por quê? Porque eu terminei o primeiro simulado, que vai ser disponibilizado para os alunos, terminei hoje. E a quantidade de pegadinha que é possível se fazer numa lei que não é difícil, mas fica difícil porque você nunca leu essa lei. Uma prova objetiva consegue trabalhar perguntas envolvendo leis fáceis, mas perguntas que ficam dificílimas porque você nunca leu essa lei. Mas eu estou falando isso por quê? Porque eu acho muito importante você trabalhar questões. Acho muito importante. Tem que trabalhar questões. Você trabalhava questões todos os dias? Não. Eu reservava um período por semana para trabalhar questões. Um período por semana. A minha esposa, inclusive, na época minha namorada, era quem montava os simulados para mim. Ela montava os simulados, ela tinha provas anteriores, ela ia mesclando, ela montava os simulados e ela falava, tá aqui, ó, o simulado dessa semana. E eu cronometrava e eu fazia o simulado como se eu estivesse na prova. Pessoal, isso é importante, eu estou treinando sensação de estar na primeira fase. Estou treinando a minha reação diante de uma pergunta que parece que eu sei. A minha sensação diante de uma pergunta que parece que eu nunca vi na vida. A minha sensação quando eu estou em dúvida entre duas letras, eu estou trabalhando isso, estou trabalhando. Um período por semana eu me dedicava a questões de concurso, questões anteriores de concurso. Então, esse método que eu te dei, eu adicionava a resolução de questões um período por semana. Isso num estudo aí de um ano e meio, imagina quanta coisa você não está aprendendo. E de formas absolutamente diferentes. Então eu já expliquei o método, já falei de questões de concurso. Claro, aquelas outras matérias que eu não abrangia nesse método do caderno de pergunta e caderno de erro, eu trabalhava grifando. Eu trabalhava grifando. Tá? Então, esse método de ficar fazendo caderno de perguntas e caderno de erros, só as 6 principais matérias, as outras matérias, empresarial, administrativo, tributário, aí eu ia estudando, grifando, anotando, eu não fazia esse método. Tá? Eu fazia só com as principais matérias. Rogério, e lei seca? É importante lei seca? Super importante lei seca. Super importante. Agora, você tem que saber estudar lei seca. Você tem que saber estudar lei seca por quê? Pessoal, porque muita gente fala, nossa, hoje eu estudei a lei seca, estudei 2 horas. Ah, você estudou como? Ah, fiquei lendo a lei seca. E você acha que foi útil? Você só leu a lei seca ou conseguiu enxergar os pontos importantes e que normalmente são cobrados em questões que você treina uma vez por semana, pontos importantes que coincidem com alertas que você fez no seu caderno de perguntas, pontos importantes que estão sendo esquecidos por você, tanto que eles lá se encontram no caderno de erro. Então, era assim que eu estudava a lei seca. Ó. Eu estudava a lei seca assim. Eu lia a lei seca, eu grifava a lei seca e eu comentava a lei seca. Ó,
Isso é comentário que eu fazia sem precisar abrir o livro. É de cabeça, ó, com o conteúdo que eu tenho já. Eu ia lendo, eu ia grifando, eu ia anotando, sem precisar consultar nada, ó. Assim eu estudava a lei seca. Assim eu estudava a lei seca, ó. Exatamente assim. Exatamente assim, ó. Então assim eu estudava a lei seca. Ah, esse post-it, por quê? Porque eu lembrei de tudo isso aqui, ó. Quando eu li esse dispositivo, eu senti necessidade de escrever isso. Ó, olha o que eu ia fazendo, ó. Isso é estudar a lei seca. Quando você se depara na prova com um artigo de lei que eventualmente você trabalhou dessa maneira, você quase que na prova consegue enxergar os seus comentários. Porque depois que eu ia estudar a lei seca, eu estudava a lei seca de acordo com os meus comentários. No dia da prova, se eu precisava do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, eu quase que consegui enxergar tudo o que eu comentei. Isso é estudar a lei seca. Eu guardei isso aqui só para vocês terem a certeza que... Só para vocês terem a certeza que isso aqui é da época que eu estudava para concurso. Ó, tá aqui. Tá aqui, ó. 1997 é a data que eu comprei essa Constituição. Eu prestei concurso em 98. Então, não era fácil, não tinha muita... A atualização da editora era uma atualização muito devagar. Então, eu tinha que buscar a atualização em folhas soltas e eu colocava com clipe, pronto, eu atualizava a minha Constituição e já comentava os dispositivos novos, ó. Já comentava os dispositivos. Isso é estudar a lei seca. Isso é estudar a lei seca. E é muito importante você ouvir tudo isso, porque de repente você começa a perceber que está te faltando a direção, está te faltando o método que você vai se adaptar melhor. De repente você está usando o método de fulano e beltrano. Esse método serviu para eles, mas não serve para você. Então é importante você conhecer esse método que eu estou sugerindo aqui. Na verdade, eu não estou nem sugerindo, eu estou revelando que foi o método que eu utilizei e deu muito certo. Pessoal, deu tão certo que a prova do MP de São Paulo, na primeira fase, nós temos 100 questões. Das 100 questões, eu acertei 92 questões. Ah, Rogério, você acertou 92 porque você é gênio? Não, não. Absolutamente não. Absolutamente não. Tem uma coisa só que eu reconheço que foi meu ponto forte. Eu sou disciplinado, organizado e persistente. Só. Tem pessoas geniais, inteligentíssimas que conviviam comigo e não passaram. Por quê? Porque não tinham organização, não tinham disciplina e mais, não tinham direção. Eu ficava assim, meu Deus, fulano é brilhante, ele é gênio. Eu queria ter a genialidade dele. Quando, na verdade, não sou eu que deveria ter inveja dele. Era ele que tinha que ter inveja da minha disciplina, da minha persistência e da minha organização. Porque olha que interessante, uma pessoa mediana, com disciplina e organização e direção, passa. O gênio, sem disciplina, sem direção, sem organização, não passa. E eu te digo isso sem medo de errar. Eu conheço, pessoal, então é muito importante você entender o recado que eu estou querendo passar aqui. Você não precisa ser perfeito para passar em concurso. Não precisa ser perfeito. Você tem que ser você tem que ser persistente. Não precisa ser perfeito. É melhor ser persistente. Eu conheço muitos perfeitos que não passaram. E eu conheço muitos persistentes que passaram. Então, prefira ser persistente, mas com direção, disciplina e organização, do que ser um gênio, mas não ter nada disso. Não ter nada disso. Tá ok? Então, conforte. Ah, Rogério, mas dizem que eu sou um gênio. Ótimo, então acrescente esses ingredientes, você vai arrebentar. Ah, Rogério, nunca me falaram que eu sou um gênio, não precisa. Também nunca falaram que eu sou um gênio e deu certo. Repito, na primeira fase, de 100 questões, eu acertei 92 questões. Tudo por conta dessa disciplina, dessa persistência.
dessa organização. Na segunda fase, dissertação, fui muito bem, caiu exatamente tudo o que eu sabia a respeito do tema. Me dei muito bem. Na fase oral, depois a gente fala sobre concurso, mas na fase oral também, as perguntas iam caindo como uma luva. Agora, é claro, tem fator sorte? Tem. De repente, eu fiz a prova naquele dia, na minha prova. Se eu fizesse outro dia, tem um fator sorte? Tem. Mas eu não gosto de imaginar que é o fator sorte que te aprova. Eu gosto de imaginar que o fator sorte é aquele que vai premiar o seu esforço. A sorte vai premiar o seu esforço. E eu quero terminar aqui dando uma dica importante para vocês. Quando você estiver desanimado, pô, Rogério, eu estou desanimado, não consigo me imaginar, nem prestando o concurso, quanto mais sendo aprovado, não consigo. Então faz o seguinte, quando você estiver desanimado, você vai fazer um exercício. Eu fazia isso, muito quando eu estava dirigindo, estudando música, sozinho, eu fazia isso. Olha o exercício que eu fazia. Eu ia até o futuro. E eu me imaginava exercendo um mistério de promotor de justiça. Eu me imaginava numa comarca, eu me imaginava num júri, eu me imaginava investigando fraude de licitação em prefeituras, eu me imaginava em audiências, eu me imaginava atuando como promotor de justiça. Aquilo me fazia muito bem. Mas daí o que eu fazia em seguida? Eu voltava para o presente e eu calculava o que eu ainda precisava fazer para chegar lá. Então façam esse exercício. Vocês vão até o futuro, vivam aquele futuro na imaginação, vocês vão ver que é um futuro maravilhoso. Aí volta, coloca o pé no chão e fala o que eu preciso para chegar lá. Eu fazia muito isso, estudando música. Eu me imaginava num júri, eu me imaginava usando a beca, discutindo, bradando justiça. Eu fazia tudo isso. Aliás, eu me imaginava na fase oral do concurso, indo bem, argumentando para os examinadores. Eu fazia, e aí eu voltava, colocava os pés no chão, o que eu preciso para dar certo. Façam exatamente isso. Pessoal, o segredo, obviamente que o segredo dessa corrida de concurso público não é chegar em primeiro lugar, né? Óbvio. É chegar. Persistir e chegar, mesmo que em último. Primeiro e o último vão ganhar a mesma coisa. Vão ser servidores públicos do mesmo jeito. Vão se realizar da mesma forma. Quem é meu aluno sabe que eu até costumo brincar, né? Concurso é mais ou menos como sexo. Não importa a posição, o que importa é estar dentro. Não é verdade? Rogério, achei mais bonito o que você falou antes. Pois é, mas quer dizer a mesma coisa. Quer dizer a mesmíssima coisa. Eu quero encerrar esta live. Comentem nas minhas redes sociais, aí no post que eu fiz da live. Daqui a pouco eu vou também fazer um agradecimento. Comentem qual assunto vocês gostariam de ver eu debatendo, eu testemunhando em outras lives para vocês. Comentem, fala, olha, eu gostaria isso, gostaria aquilo. Nada jurídico, olha só, eu adoro isso aqui que não é nada jurídico, é tudo no improviso, tudo vindo da minha cabeça e falando para vocês. Adoro esse tipo de coisa, gosto muito desse tipo de contato com quem está prestando o concurso, até porque vocês estão passando por um momento que eu já passei, sei como que é, e o pessoal não fala o seguinte, ai, na quarentena, calma que vai passar. Você está estudando para concurso público, está difícil, está com isso, está com aquilo, calma, não desista. Toda essa sensação vai passar, você vai trocar toda a dor psicológica e física que sente hoje por uma carreira maravilhosa e certamente de sucesso, tá ok? Pessoal, eu quero pedir para vocês depois olharem lá no site do Lesen, www.lesencursos.com.br. Vocês vão ver o combo, rodadas no alvo, legislação penal especial, rodadas no alvo, pacote anticrime, lei de abuso de autoridade, lei Maria da Penha.
Eu quero que vocês vejam esse combo e aí vocês coloquem um cupom de desconto. Esse cupom de desconto eu vou divulgar nas minhas redes sociais logo após esta live. Fique atento, tá ok? Fique atento que tem prazo de validade. Muitíssimo obrigado pela atenção de todos. Eu aguardo os comentários. Eu já tenho mais ou menos na cabeça o que eu vou analisar na próxima live, mas de repente, se alguém der alguma sugestão ainda mais interessante, então eu acabo substituindo ou acrescentando novos temas. Obrigado, pessoal. Até o próximo encontro.